E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo nosso, né? Agora vestido a caráter aqui de Halloween, né? No hemisfério norte, né, se comemora a entrada do inverno, o antigo ritual de Samain. Muito se fala a respeito do Halloween, né? Algumas pessoas tentam tornar esse ritual uma forma mais brasileira. De qualquer forma, independente do objetivo, né, dessa comemoração, é importante a gente pensar na morte, né, que é o objetivo principal desse ritual. Ele é comemorado na entrada do inverno, né, onde se entende que a vida que vai surgir na primavera, ela provém da mortificação da natureza que ocorre no inverno. E é interessante a gente pensar nesse sentido porque nós, como ocidentais, temos muito problema com a morte, com a egrégora da morte, com o sentido da morte. É interessante a gente pensar no ritual do Halloween porque não estamos habituados a pensar na morte. E como não pensamos na morte, nós acabamos não vivenciando a vida em toda a sua totalidade. Essa, a certeza da morte, é uma certeza que deveria nos acompanhar diariamente, porque é a morte de um ciclo. Todos os ciclos precisam se encerrar para que novos ciclos iniciem. E é nesse sentido que eu quero trazer o vídeo de hoje, essas provocações, para tentar desmistificar um pouquinho essa questão e principalmente trazer um pouco de conforto nessa ótica da morte. Bom, primeiramente, nós passamos várias vezes pela morte na nossa vida. Quando a gente nasce como criança, nós morremos como feto. Quando nós entramos na vida adulta, nós matamos, de certa forma, a fase da infância. Agora, durante a nossa vida adulta, vários ciclos vão se abrindo e nós sempre estamos temendo a morte desses ciclos. É a morte de um relacionamento, é a morte de um emprego, é a morte de uma residência, é a morte de um familiar. E por que nós nos assustamos tanto? Esse medo tem mais a ver com a perda do que temos ou tem a ver com o medo do desconhecido que virá? Talvez ambos. Mas o ritual do Samain, ou o Halloween, a noite de véspera de Todos os Santos, All Hallows Eve, ou a véspera de Todos os Santos, é uma comemoração sobre a mortificação, mas também de um resgate da ancestralidade e principalmente do sagrado feminino. As bruxas, temos um certo preconceito e medo em relação às bruxas, mas nada mais é do que o sagrado feminino em sua máxima potencialidade. Todos nós fomos criados por mulheres ao nosso redor, seja as nossas irmãs, temos as nossas filhas, as nossas mães, as nossas primas, nossas esposas, e nós, homens principalmente, não sabemos lidar com o sagrado feminino. Nós estamos sempre à frente, nós estamos sempre tentando tomar o direcionamento, estamos sempre tentando tomar a dianteira. Porém, todo homem e toda mulher é uma estrela, e assim sendo, cada um tem a sua órbita pessoal, tem os seus objetivos pessoais, tem a sua essência, tem a sua manifestação durante a vida. E é muito importante que a gente entenda que não existe a situação de um à frente do outro o tempo todo. Nós temos que ter a sabedoria de dar um passo atrás e deixar que o outro se manifeste quando é a órbita dele. Isso é uma das coisas, uma das provocações que essa fase do ano nos traz com o ritual das bruxas. E o que eram as bruxas? As bruxas, no passado, eram as mulheres que exerciam uma liderança, exerciam a sua cura, o seu acolhimento, que exerciam seu protagonismo, e tivemos diversas mulheres nesse sentido, algumas até canonizadas, outras martirizadas, como Joana d'Arc ou tantas outras. Nós temos o sagrado feminino em todas as religiões, em todas as sociedades, mas nós somos condicionados a sempre deixá-las como manifestação secundária do aspecto masculino, o que nos deixa capengas, nos deixa com uma perna só, porque todos nós temos o ativo e o passivo, o masculino e o feminino, e nós somos levados, até mesmo pelo cinema, a entender a sacralidade do feminino como sendo um aspecto negativo,
Essa dualidade entre positivo e negativo é uma dualidade muito limitadora, porque, na verdade, assim como nós temos a mão direita e a mão esquerda no nosso corpo, cada uma com a sua atribuição, uma com mais força, outra com mais destreza, nós temos esses aspectos interiores dentro da gente. O rigor, o ativo, o racional, nós temos o emocional, o passivo, o acolhedor. E quando a nossa sociedade coloca que o sagrado feminino tem um aspecto negativo, nós passamos a deixar essa manifestação de lado. Deixamos essa manifestação em nós homens ou nas mulheres com uma roupagem pejorativa. E é nesse sentido que o ritual do Halloween, que a comemoração do Halloween, nos traz um momento importante de pensamento sobre liberdade de sermos quem a nossa essência traz, sem a preocupação de que isso seja bom ou mal, feio ou bonito, positivo ou negativo. Devido a esse medo do masculino, muitas pessoas foram injustiçadas, foram levadas a fogueiras, foram perseguidas. Muitas mulheres, porque simplesmente não abaixavam a cabeça para um status quo social e cultural de sua época. Coisa que hoje em dia nós não vivemos tanto, mas ainda existe uma egrégora social, ainda existe uma energia que nos circunda que faz a gente ver dessa forma. E isso, o Samain, o Halloween, é importante para tentar quebrar essa situação e quebrar um ciclo, quebrar uma fase, entrar numa fase invernal onde nós somos provocados a olhar para dentro de nós mesmos, para dentro de nossas sombras e aprendermos a lidar com elas. Lidar com as nossas sombras é essencial, pois não existe luz que não gere uma sombra proporcional. Isso é muito importante. Então, serzinho de luz, alecrim dourado, você que pensa que é a pessoa mais santa do mundo, quando você olhar para dentro de você, você vai ver trevas proporcionais a essa luz que você acredita ou que você emana. E é muito importante que você olhe, que você entenda essa sua natureza e você saiba conduzir e controlar isso de uma forma que te ajude e não te atrapalhe. É importante tomarmos consciência dessas trevas, né, que habitam dentro de todos. Como símbolo do Yin e Yang, nós temos treva dentro da luz e nós temos luz dentro da treva. Nós somos uma simbiose de energias onde não existe esse limite tão bem definido como somos levados a crer muitas das vezes. E eu até trago num vídeo, vou deixar o card aqui em cima, sobre a consciência. Ah, Pedro, mas dizem que agora vão ter rituais satânicos, vão ter rituais que vão nos abrir portais para o mal. Pense bem, essa crença faz parte da sua essência? Você acredita de fato nisso? Até que ponto você está deixando pessoas, religiosos, teóricos da conspiração entrarem dentro da sua consciência e te imputarem situações das quais você aí dentro acredita ou não acredita nisso? É tão importante essa situação das crenças limitantes que nós somos criados com pequenas cantigas, por exemplo, de niná. Imagine um bebê ouvindo: boi, 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 boi da cara preta, leve esse menino que tem medo de careta. Ou então aquela história do bicho-papão que se esconde embaixo da sua cama, que esconde dentro do seu armário. Isso está dentro de você, isso está dentro do seu inconsciente. E o Halloween é um momento onde você consegue não mais ter medo, mas brincar com o seu medo, se tornar o elemento do seu medo. Qual bicho-papão você tem aí dentro? Você tem medo da cuca? Você tem medo do saci? Você tem medo do fantasma? Você tem medo da bruxa? É a oportunidade agora que você tem de vestir esta fantasia daquilo que te assombra e se tornar um só com o seu medo. Você abraça o elemento que tem sido seu inimigo no seu inconsciente. Você abraça aquele medo que te aterrorizava quando você era criança. E aí você, no momento de brincadeira, no momento de festividade, entende que não existe bicho-papão. E você não tem ideia, ou
te provoco a passar a ter ideia de como é leve uma vida sem esses bichos papões, para que você possa pegar todos esses seus medos, todas essas suas angústias e, em um momento de simbiose, abraçar essa identidade e brincar com ela, extravasar com ela, assim como acontece no carnaval ou em outras festas. Agora é a hora de você lidar com seus medos infantis. E aí, lidando com seus medos infantis, você passa a ser um adulto mais corajoso, um adulto que não tem medo de assombração, um adulto que não tem medo do oculto, um adulto que não tem medo de bicho-papão. E olha, são muitos, estão escondidos em todos os lugares. Por mais que você acredite, por mais que você seja conduzido a acreditar agora na sua vida adulta, que eles ficaram para trás. Eles podem estar em algum lugar escondido dentro da sua mente, te atrapalhando em algum aspecto. É aquele momento que você olha, por exemplo, uma pessoa com um aspecto que a própria mídia ou o cinema te mostrou que é um aspecto bruxo, e isso faz você evitar aquela pessoa. Entenda, é só uma pessoa que, com todas as suas dores, belezas, sucessos, fracassos, tem muito a te ensinar. E você muitas das vezes acaba repelindo esse tipo de pessoa porque ela está representando um arquétipo que te assombra dentro da sua cabeça. Perceba, não tem a ver com ela, tem a ver com você. É sempre com você. E aí, a provocação que eu deixo para esse dia de Halloween, para esta semana, nessa egrégora de brincar com seus medos, de entender que até mesmo os seres da morte, ou aquilo que acontece depois da morte, não me importa a sua crença é sua e ela é respeitada aqui nesse canal, a morte não significa um fim. O fim do ciclo é só o fim de um ciclo para o nascimento de um próximo. Imagine o terror que habita dentro de você, te dando a oportunidade de você trazê-lo para fora e de mãos dadas você poder brincar ao mesmo tempo com o sagrado feminino, com a sua ancestralidade, com as culturas, perder os limites de lá a Europa, aqui ao Brasil, aqui tem Saci e lá tem Duende. Perca os limites que foram impostos a você, seja de culturas, seja de regiões, seja de religiões, e brinque com os seus medos, para que você possa encerrar o ciclo do medo infantil que está dentro de você, às vezes apregoado num molde de inocência passado pela sociedade durante a sua infância, mas que pode estar te atrapalhando na vida adulta. E aí, de mãos dadas, para todos esses elementos que possam estar te assombrando, você possa então superar e acordar no próximo dia, lembrando que tudo aquilo que um dia te aterrorizou, que aquilo que te amedrontou, que vendeu ingressos de cinema para filmes de terror, ficou na sua infância e que tá tudo bem. Você brincou com isso, você sabe brincar com seus medos. E quando você dá as mãos para o seu medo e entende que isso é apenas um aspecto da sua sombra, pode ter certeza, a sua luz vai brilhar com muito mais iluminação, clareza, lucidez e principalmente felicidade. Porque a vida é curta demais para você viver amedrontado. Por isso, brincar com seus medos, brincar com o terror, brincar com o lado oculto, sombrio, é tão importante. A vida é uma brincadeira. E aí eu provoco. Tá disposto a brincar com seus medos? Ou você vai mantê-los lá, alimentando eles, alimentando aquela bruxa dentro de você, perversa, carcomida, enrugada, com uma verruga na ponta do nariz, da qual quando você apaga as luzes, você tem medo que esses seres saiam das sombras, as sombras que estão dentro de você mesmo. Porque saiba, muito daquilo que você teme nas sombras, você teme nas suas sombras, não nas sombras de apagar a luz da sua casa, não na sombra da floresta, são dentro das suas trevas. Pense nisso, isso vai te trazer muita força para a vida, isso vai te trazer muito mais alegria de viver. E aí, meu caro, minha cara, os seus medos das sombras vão ficar para trás, paulatinamente, porque é um processo, não é uma chavinha que você vai virar e simplesmente vai acontecer.
Mas se você não fizer isso, as sombras vão te acompanhar por onde você estiver, por onde você andar, ainda que o ambiente físico esteja totalmente iluminado. Percebe? Lide com as suas sombras. Essa é a minha provocação de hoje. Feliz Halloween para todo mundo. E vamos lá, diz depois nos comentários aí o que você achou, o que você pensa a respeito disso. Se você já tinha olhado para o Halloween dessa forma, porque todas as situações da vida, até mesmo a morte, pode ser encarada de uma outra forma. Valeu, pessoal, até mais.